Tudo bem, gente? Então vamos iniciar mais aqui um encontro e essa aula vai ficar disponível no módulo Inteligência Artificial que nós abrimos e deixamos lá do Zero ao Extra. Gente, vamos lá. O meu objetivo hoje, o exemplo que eu vou dar aqui para vocês e algumas ideias que eu vou trazer para vocês, vocês podem também utilizar de qualquer outra maneira, né? Antes de a gente colocar aqui a mão na massa, é preciso eu sempre fazer algumas considerações. É importante ter essas considerações. Naquela aula que eu falei sobre IA, eu já fiz essas considerações, mas eu acho pertinente fazê-las novamente. Quais seriam? Bem, gente, hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer uma das peças ou um dos instrumentos mais importantes do Ministério Público, que é a recomendação administrativa, né? Nós sabemos que a recomendação administrativa, ela não é vinculante, né? O destinatário cumpre ou não cumpre, fica ao critério, à discricionalidade dele. Mas, meus amigos, se a gente se colocar no lugar do destinatário, quando recebemos uma recomendação do Ministério Público, aquilo tem um peso muito similar, muito semelhante a uma decisão judicial. Porque o Ministério Público tem um peso, né? Então, ali é como se fosse uma decisão do Ministério Público, como se fosse, não é uma decisão do Ministério Público, mas com peso muito similar a uma decisão judicial, pela visão do destinatário. Por isso que nós temos que ter todo um cuidado, um critério, temos que ter o máximo de fundamentação jurídica. Expedir uma recomendação, a gente não pode errar. A gente não pode errar. E pode trazer consequências de ordem jurídica, logicamente, que não recai de forma muito legal assim sobre o promotor de justiça. Então, você recomendar acessar uma obra, você recomendar esse se exonerar de um dos cargos que eventualmente está acumulando, isso traz uma repercussão enorme para o destinatário, né? Então, nós temos que ter toda uma cautela. Das peças da atuação extrajudicial, a recomendação administrativa é o que eu acho das mais complexas, porque a fundamentação jurídica e fática da recomendação administrativa, ela também é muito semelhante à fundamentação jurídica e fática que é necessária para eventual ajuizamento de ação. Lá na aula que tem sobre recomendação administrativa, no nosso curso, eu digo para vocês que, olha, gente, em regra, a recomendação administrativa deve ser expedida ao final da instrução do procedimento. Seja o procedimento administrativo, seja um inquérito civil. Por quê? Porque eu tenho que ter uma certeza, quase pelo menos próxima de uma certeza, de que o estou fundamentando e estou requerendo, estou recomendando, é viável juridicamente. Se eu recomendo que uma pessoa se exonere de um determinado cargo público, que, digamos, ela receba ali R$10.000, né? Eu tenho que estar muito certo disso, de que a acumulação é indevida, de que a acumulação é inconstitucional, eu tenho que levar os fundamentos jurídicos, eu tenho que estar muito certo do que eu estou fazendo. Então, a recomendação administrativa requer muita cautela. Embora, sim, o fato de ser uma peça importante e requerer muita cautela nossa, nós não devemos abrir mão do que a humanidade está nos trazendo e colocando sobre as nossas mesas, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial não se confunde, o uso da inteligência artificial não se confunde com mecanização da atuação do Ministério Público. A inteligência artificial, para a nossa atividade, ela serve para potencializar
a nossa atuação, né? Nós temos, o conhecimento é nosso. A inteligência artificial, ela vem a potencializar esse conhecimento, dar celeridade aos procedimentos, mas mesmo assim ciente de que nós não podemos errar. Então, diante disso, nós temos que usar a inteligência artificial de uma forma bastante ética, né? De uma forma bastante consciente. Eu sempre uso esse exemplo. Muita gente ainda pensa que usar a inteligência artificial é como se fazer um suco de maracujá. E eu vou explicar para vocês. No suco de maracujá, você coloca uma certa quantidade de água, coloca ali dois maracujás e coloca açúcar. Apertou no botão, o suco está feito. É só tomar. Inteligência artificial não é assim. Está longe de ser isso. O uso da inteligência artificial, se a gente não estiver dominando ela, ela nos domina e pode trazer sérios prejuízos. Então, a primeira reflexão que eu faço é essa. Usar a inteligência artificial é necessário, é dispensável na nossa atuação, com diversas cautelas, mas tem que ser usado. A gente não pode dispensar isso. E a inteligência artificial é um cavalo bravo, é um cavalo que salta, e nós temos que dominar esse cavalo, senão esse cavalo nos derruba. Então, a gente tem que estar com a inteligência artificial sob as nossas rédeas. Se deixar solto, ela vai nos derrubar. E aqui eu já começo a fazer um exemplo, o que eu estou costumando a fazer com a inteligência artificial. Muita gente me pede prompts, e nós temos alguns prompts aqui, né? Mas aqueles que nos pedem prompts, nos pedem com a perspectiva de fazer o suco de maracujá. Se o prompt é do Dr. Snobilino, se a peça é do professor Snobilino, coloca todo um liquidificador que vai sair bom. E às vezes não sai, certo? Então a gente tem que montar sobre isso. É tanto que hoje eu estou utilizando o mínimo possível de prompts. Estou quase que fazendo, quando é uma peça assim mais sensível, como uma recomendação administrativa, eu estou fazendo de uma forma bastante individualizada, usando a IA, mas de uma forma bastante individualizada. Lógico que pode ser mecanizado, como fazer ofícios, cumprimento de despacho, isso aí, prompt. Um bom prompt resolve tranquilamente. Agora, ação judicial, recomendação administrativa, algumas peças sensíveis, né? Como além da promotoria, eu também sou assessor da subprocuradoria jurídica do Ministério Público do Piauí, e temos muitas coisas sensíveis, né? Mas eu uso a IA. Mas sem prompts, eu vou fazendo. E é isso que eu vou fazer com vocês aqui. Eu vou mostrar duas formas que a gente pode se utilizar da inteligência artificial para potencializar a nossa atividade, certo? Outra consideração que eu também entendo que é importante. Professor, você é um especialista em inteligência artificial? Eu pergunto, quem é que domina totalmente a inteligência artificial hoje? Eu não conheço. Todos os dias, as LLMs, mais conhecidas como ChatGPT, Claude, Gemini, todos os dias, praticamente, vem com a novidade. Então, não há quem domine tudo. Então, a inteligência artificial, o maior especialista é você, quando você reconhece os limites e potencialidades da inteligência artificial na sua atividade. Então, na minha atividade jurídica, na minha atividade, que é basicamente atividade extrajudicial do Ministério Público, todos nós aqui dominamos isso. Então, a inteligência, eu sei o que ela pode ser
bom para mim, então eu posso dizer que eu sou um especialista em atuação extrajudicial do Ministério Público com auxílio da IA. Como vocês também podem ser. Como o doutor aqui, que hoje é juiz em Alagoas, pode ser um especialista, digamos que ele está numa vara especializada de organização criminosa. O doutor, ele pode ser um especialista em organização criminosa, né, no estudo da organização criminosa, porque ele domina esse assunto. Um especialista em inteligência artificial com auxílio em realizar sentenças e despacho na matéria de organização criminosa. Ou seja, inteligência artificial não tem limite. E cada um pode usar da forma que melhor lhe aprover, desde que use de forma ética, né? Desde que compreenda os seus limites e desde que compreenda as suas potencialidades. Certo? Então, inteligência artificial não tem limite. Embora sim, eu sempre fui um curioso na matéria e sou especialista em direito digital pela PUC do Rio Grande do Sul, né? Do Rio Grande do Sul, no Paraná. É uma excelente especialização, ou até quem quiser se especializar na matéria também, eu adorei a especialização da PUC em Direito Digital e fala bastante sobre inteligência artificial. Mas, como eu falei, a prática é o que vai te ensinar, tá bom? Certo? Então, vamos, feitas essas considerações que eu acho importante, vamos aqui para na mão da massa. Gente, a minha ideia de dar essa aula foi no seguinte contexto. Eu estava na minha promotoria de justiça e recebi a seguinte notícia de irregularidade. O município é pequeno, tem 40, 45 mil habitantes, e o pagamento dos aposentados, BPCs, enfim, tudo isso é feito pela uma única agência bancária do Bradesco. E essa agência bancária, de forma assim, bem silenciosa, sorrateira, estava com previsão de realizar o fechamento dessa agência bancária em até 2 dias. E todos aqueles idosos, aposentados, pessoas com deficiência, etc., teriam que se deslocar para uma outra cidade que dista 100 quilômetros todo mês para retirar o seu benefício. Imagine, as pessoas que não têm condição, muitas vezes, de se locomover para a agência da própria cidade, agora teriam que se deslocar um pouco mais de 100 quilômetros para fazer isso todos os meses. Então, essa situação chegou ao Ministério Público com a justa causa muito já formalizada, com a demonstração muito clara de ofensa a diversos artigos do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, inevitavelmente, claramente, de um direito que cabe ao Ministério Público a sua defesa, direito difuso do consumidor, direito difuso do idoso, direito difuso do portador de deficiência, enfim. Não há nenhuma dúvida. A OAB que nos levou a essa questão, e só tinha 2 dias para fechamento dessa agência. O que eu vou fazer? Né? Justa causa já formada, então não pensei em outra forma, já instaurei um inquérito civil e expedi uma recomendação administrativa. E aí, vamos expedir uma recomendação administrativa. Tá, qual o direito? Eu nunca tinha feito isso. Qual o direito? Poxa, a recomendação tem que ser bastante fundamentada. Mas qual o direito que eu vou usar isso aqui? Que é um direito muito específico. Eu sei que existe o direito, mas a gente tem que fazer toda aquela exposição, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, referências bibliográficas, doutrinárias, jurisprudência, etc. E não tem tempo para você pesquisar isso. Eu, sabendo da potencialidade e do uso ético da inteligência artificial, me deu um insight. Eu sei como é que vou pegar isso aqui em 1 minuto. E com base nisso aqui, eu vou fazer uma peça. Enfim, tudo isso eu fiz em, no máximo, 45 minutos. Né? Desde a ideia da concepção
até a revisão final da peça. Algo que eu levaria, certamente, uns 2 dias para pesquisar, buscar e etc. Isso eu fiz basicamente com o uso da inteligência artificial, né? Uso ético, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode fazer, certo? Mas como eu falei para vocês, não sou nenhum especialista em inteligência artificial, até porque, para mim, não existe. Nem mesmo quem criou. Não existe. Assim, não tem quem domine tudo em inteligência artificial. Né? Então, o meu conhecimento é o conhecimento que todos vocês também têm. Então, eu vou mostrar um caminho de se fazer isso, sem olvidar de que existem outros caminhos também. Tá bom? Isso é muito pessoal. Eu vou aqui compartilhar a tela, gente. Deixa eu ver bem aqui. Janela. Pronto. Vou compartilhar já a tela. Gente, dúvidas, essas coisas aí, podem me perguntar, tá? Gente, a tela tá no tamanho bom aí, tá? Como é que tá? Vocês estão conseguindo ver aí? Sim, tá boa. Ela tá no tamanho bom? Tá. Tá, vamos lá. Gente, aqui estão as mais conhecidas, né? ChatGPT, Claude, Gemini e o nosso curso, que vocês têm acesso aí. Então, basicamente, serão essas aqui as nossas ferramentas, tá bom? E aí aqui eu vou fazer com vocês do zero. Do zero, como eu fiz lá, eu vou mostrar para vocês de que forma a gente pode fazer também. Numa situação bastante urgente. Então, vamos lá. No chat GPT, gente, já começando aqui, existe uma ferramenta que, com certeza, vocês, quem já utiliza a inteligência artificial, sabe disso, né? Existe uma ferramenta, deixa eu ver aqui, que é essa aqui, pesquisa aprofundada, tá? Essa pesquisa aprofundada que o ChatGPT faz, ela faz um levantamento na internet sobre determinado assunto que você for colocar aqui. Assim como o ChatGPT, o Gemini também tem ferramentas. O Gemini é o Deep Research, né, que também é uma espécie de pesquisa aprofundada. Então, veja, eu simplesmente não sabia onde pegar esse direito. Assim, qual o norte? Eu preciso ter um norte disso aqui. Então, eu vou refazer aqui para vocês terem mais ou menos aqui uma ideia. No chat GPT, eu posso tanto escrever, como também eu posso usar aqui o microfone. E esse ditar do chat GPT, quando você dita, ele organiza perfeitamente toda a sua frase. Né? Então, é excelente também, tá? Mas, vamos lá. Qualquer simples comando que a gente fizer na inteligência, qualquer LLM, é sempre importante dizer quem você é, né? Quem é que vai fazer isso, dizer um pouco do contexto, né? O contexto do que é que está acontecendo, e dar um comando, busque isso, busque aquilo. Então, tudo que você fizer com o LLM, tiver esses 3 pontos simples, ele já vai trazer uma boa coisa. Doutor, mas eu vejo que tem uns prompts tudo bem formatado, etc, etc. Mas, caros amigos, essas LLMs estão se aperfeiçoando tanto que eles estão cada vez mais entendendo o seu comando, conhecendo mais você e entendendo seus comandos. Então, eu não vejo, sinceramente, essa necessidade de que tudo que se for fazer com as LLMs, inteligência artificial, ter um prompt, uma engenharia de prompt extremamente fechado.
Eu entendo que até esses prompts, eles fecham a capacidade da própria inteligência artificial. Eles colocam dentro de uma caixa e eles não conseguem se desenvolver tanto quanto você esperava. Então, eu sempre faço de maneira bastante aberta, porque ele traz todas as perspectivas, e aí eu vou revisando conforme meu conhecimento. Ou seja, eu estou montando sobre o cavalo bravo chamado inteligência artificial. Eu domino ele, não ele domina para mim, e não ele vai me dominar. Entendeu? Então, eu vou ditar aqui, tá? Que fica mais rápido. Vamos lá. Haja como promotor de justiça, Sinobilino Pinheiro. Ele é promotor de justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça do Estado do Piauí. Recebeu uma notícia de fato afirmando que, em 2 dias, a única agência bancária que realiza pagamentos para aposentados, idosos, benefícios para portadores de deficiência, fechará em poucos dias. Isso ofende, literalmente, vários direitos do consumidor, do idoso, do portador de deficiência. E eu preciso verificar vários casos semelhantes que tenham ocorrido pelo Brasil para que possa orientar o promotor de justiça, Sinobilino, a fundamentar de forma robusta uma recomendação administrativa ao gerente desse banco, ao responsável do banco, para que não realize qualquer fechamento dessa agência bancária sem antes demonstrar um plano de desligamento por parte desse Banco Bradesco ao Ministério Público. Então, veja, eu ditei aqui, ao invés de escrever, eu ditei. E olha como ele organiza. Vocês estão vendo? Haja como promotor de justiça, Sinobilino Pinheiro. Ele é promotor titular da 2ª Promotoria de Justiça do Estado do Piauí. Acho que ele não pegou Esperantina. Aí vocês podem ir organizando. Certo? Mas se você colocar assim, ele já vai trazer muita coisa. E aí vamos pedir para ele fazer essa pesquisa, né? E ele vai fazer uma pesquisa e vai nos trazer um relatório. E aqui, ele abriu aqui, como se fosse um planejamento dessa pesquisa. O que ele está planejando? Ele quer mapear a jurisprudência e decisões administrativas sobre fechamento de agência bancária, coletar notícias, casos similares, reunir normas e leis aplicáveis sobre idoso, consumidor e PCD, buscar recomendações e termos de ajustamento firmado entre MP e bancos, compilar modelos de recomendação administrativa e argumentos jurídicos robustos. Tá legal, basicamente o que eu quero. Então, se eu quiser editar alguma coisa, você coloca editar, se não, manda brasa, e ele está fazendo uma varredura na internet e vai trazer um relatório bastante robusto disso aqui, certo? Enquanto isso, vamos pegar esse mesmo prompt aqui, tá? Que já está dito, porque demora um pouco, tá, gente? Isso aqui não é tão rápido, demora um pouco. E aí a gente pode também fazer isso também lá no Gemini, certo? E aí vão trazer dois relatórios, a gente vê qual é o melhor, então pode unir os dois, enfim, certo? E aqui no Gemini é a mesma coisa. E isso, gente, vai nos dar um norte. Porque realmente, assim, poxa, eu começo por onde? Quantas e quantas vezes a gente não se depara com isso? Eu brincando com os colegas meus e os servidores com quem trabalho, disse, cara, com isso aqui você não precisa mais de centro de apoio. Não precisa mais de centro de apoio. Você diz, olha, o centro de apoio, o que é que eu faço? Qual o material que você tem aí? Tem alguma coisa? Não precisa mais. Né? Precisa mais. Então, aí demora um pouco. Está rolando aqui.
O Gemini também montou um plano de pesquisa, certo? Pesquisar normas vigentes do Bacen, olha, aqui está sendo até mais específico, do Bacen, especial resolução X, tal, e tal, e tal. Vamos lá, iniciar a pesquisa, não vai editar plano, vamos iniciar a pesquisa. Então, tem as dois aí, vão me trazer relatórios bastante fundamentados. O Gemini, veja, ele abriu o Canva. O Canva é como se fosse uma lousa, né? Em que você vai poder editar. Neste caso aqui, você veja que ele está mostrando como está fazendo essa pesquisa. Tá vendo? Ele está pesquisando nesses sites. Isso demora um pouco, tá, gente? Demora alguns minutos. Tanto que eu vou pedir para editar essa aula, porque ele demora um pouquinho. E qual é a ideia? A ideia é a seguinte, eu já vou adiantando para vocês. Quando sair essa fundamentação jurídica, né, ele já vai ser base para a gente fazer uma segunda etapa. Essa primeira etapa é uma etapa de pesquisa. A segunda etapa já é a etapa para fazer o modelo de peça, né? Então, como é que a gente vai fazer esse modelo de recomendação com base nessas fundamentações que tanto o Gemini como o GPT estão nos trazendo? Então, eu vou adiantando aqui para vocês ir vendo, certo? Aqui é o nosso curso, que vocês todos já têm acesso. Perfeito? Todos vocês têm acesso. Procedimento administrativo, enfim. E aqui, para quem quer se aprofundar na recomendação administrativa, né, o passo a passo, a fundamentação jurídica, a fundamentação fática, etc., recomendo que assistam esse bloco, tá bom? São 2 aulas somente. Ocorre que lá na frente nós temos os modelos. Então, esses modelos, ó, tem o modelo de recomendação. Todos esses modelos que estão lá no do zero ao extra, eles estão feitos com base nessas resoluções. Resoluções do Conselho Nacional. Então, eu quero essa recomendação só para ele servir como estrutura na que eu vou fazer, certo? Então, não é que precise ser um caso idêntico como esse. Eu preciso de uma recomendação parecida com esse caso que eu estou fazendo, com relação à questão do banco. Não precisa. Eu quero aqui esse modelo para que a inteligência artificial entenda a estrutura do documento que eu quero, a forma de linguagem que eu quero, entendeu? Então, você pode pegar qualquer uma dessas aqui, pode baixar. Vamos baixar isso aqui, modelo de recomendação administrativa. Ó, já recebi aqui uma mensagem dizendo que o Gemini já terminou a pesquisa. Vamos lá. Ok. Parecer técnico, o Gemini terminou, tá, gente? Parecer técnico jurídico sobre desertificação bancária e tutela de grupos vulneráveis. Estratégia para atuação do Ministério Público no caso da comarca Esperantina. Fundamentação jurídica. Atuação do Ministério Público em face do fechamento de agência bancária encontra lastro no sistema jurídico multipolar, CDC, artigo 22. Aí ele faz também o levantamento com relação a pessoa idosa e com deficiência, análise de precedentes. Aí ele traz os casos específicos, ó. E aí você pode acessar aqui, tá vendo? Na comarca de Araruna, o Banco do Brasil foi condenado a restabelecer o funcionamento total de sua agência após mantê-la fechada por mais de 1 ano. Então, você pode ir lá na notícia e ver como é que houve essa atuação. Ou seja, à medida que você vai vendo o relatório, e vai lendo outros casos semelhantes, vai acendendo uma luz. Não é verdade?
Aí traz outros casos, atuação do PROCON, perfeito? Risco de fraude, assistência social, papel do INSS. Aqui ele já traz o argumento que sempre os bancos usam, de digitalização e inclusão financeira, enfim. E aqui está um site onde ele pesquisou. Tá bom? Neste caso, não tem perigo de alienar, alucinar? Não. Pesquisa aprofundada, não. Ele buscou na internet. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? A gente gostou, tal, vamos pegar esse relatório aqui. Aí eu exporta para o... Deixa eu ver aqui se tem como baixar. Não, tem não. Ou vai para o Google Docs, né? Quem tem Google Docs, você clicou aqui, ele já abre lá. Ó. Ou só copiar o conteúdo. Vamos ver aqui lá no chat. O chat ainda não terminou, tá vendo? Esse pesquisa aprofundada no chat GPT é melhor do que o Gemini. Eu acho. E ele realmente é bem aprofundado e traz um relatório muito técnico. Olha o parecer técnico aqui. Digamos que eu li, gostei, aprovei. Não, gostei, acho que é isso mesmo, tal, beleza. E aí agora nós vamos passar para o momento de fazer a recomendação administrativa. Eu vou pegar essa fundamentação jurídica, tá? Eu vou fazer aqui no Gemini. Nova conversa, ó, não tem prompt nem nada. Eu vou copiar esse relatório que o próprio Gemini fez. Vou colar, pronto, está aqui. Tá? Só copiei e colei. Está bem aqui, todo ele. Tá bom? Não vou aguardar o do ChatGPT, mas se tivesse o do ChatGPT, eu também copiaria lá e colocaria aqui. Tá? Aqui eu vou fazer a peça. E aí, o que eu vou subir? Eu vou subir aqui a peça que a gente baixou lá no DZL, modelo de recomendação administrativa. Vou subir aqui, pronto, o modelo está aqui. Então, veja, a estrutura está aqui, a fundamentação jurídica está aqui. Perfeito? E eu vou acionar uma ferramenta Canva. Por quê? Porque quando ele for fazer a peça, ele vai abrir uma lousa do lado onde eu já posso ir editando no próprio Gemini. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Haja como o promotor Sinobrino Pinheiro. Aí você exagera aqui, pessoal. Só porque renomado, profissional do MP, com 20 anos de experiência. Você falou da persona. Ok. Com base neste relatório e fundamentação jurídica, passa a recomendação administrativa a ser direcionada ao gerente da agência Bradesco em Esperantina, que é a comarca onde eu trabalho. Esperantina, Piauí. Certo? E aqui eu vou dizer, a recomendação deve observar o modelo, não, deve observar a estrutura
escrita do modelo em anexo. Tornando a recomendação de forma bastante personalizada. Aqui a gente pode colocar, faça a recomendação administrativa, a gente coloca assim, extremamente robusta e inquestionável juridicamente, a ser direcionada ao gerente da agência Bradesco Esperantina. A recomendação deve observar a estrutura escrita e escrita do modelo em anexo, tornando a recomendação de forma bastante personalizada, como se fosse o próprio Sinobilino que tenha feito. Gente, e aqui eu faço uma observação. Em termos de linguagem, de escrita, para mim o melhor é o Claude, certo? Não há nenhuma comparação. O Claude, ele é fantástico, tá? Em segundo lugar, o Gemini. Em terceiro, o ChatGPT. O que é legal do Gemini? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando vocês forem colocar, coloca no raciocínio, tá? No raciocínio. Porque ele vai pensar melhor, vai estruturar melhor, enfim. O legal do Gemini é que ele vai abrir essa lousa, esse canvas, né? Onde você vai montar na IA e você vai estruturar a sua peça da forma como você quer. Tá vendo aí, ó? Olha aí já a nossa recomendação administrativa nascendo com a estrutura do nosso modelo. Tá? E aí vamos ver se ele entendeu o comando que eu dei mesmo. Como promotor de justiça de 2 décadas, compreendo que a eficácia de uma recomendação reside na solidez da fundamentação e clareza das consequências jurídicas do seu descumprimento. Abaixo apresenta o documento redigido com rigor técnico, tal. Preparei a recomendação, peso institucional, tal. Apesa destaca a vulnerabilidade dos idosos, utiliza o conceito de certificação bancária, que vem lá e o prazo 24 horas para a resposta estratégica. Beleza. Está terminado? Não está terminado. Nós vamos fazer o trabalho de revisão agora. A diferença é que no Gemini, a gente faz esse trabalho de revisão com a ajuda da própria inteligência artificial. Seria muito simplório eu copiar isso aqui, levar para o Word e eu mesmo ir editando. Não, aqui eu já posso editar. Veja, vou só dar um exemplo. Quando aqui eu edito, tá vendo? Eu edito aqui mesmo. Ministério Público, tá vendo? Então, vamos fazer a revisão aqui. Olha, então, a recomendação administrativa, que número? Recomendação administrativa 3326. Procedimento administrativo, simples número tal. Destinatário, Banco Bradesco, Agência Esperantina. Aí você vai mexendo, certo? E olha, aí você vai revisando esses artigos, que é para estar tudo ok. Por quê? Porque a estrutura é aquela que a gente levou lá, né, trouxe lá do DZL, mas faça a revisão dos artigos e etc. Considerando a função institucional do Ministério Público de zelar pelo efetivo respeito dos serviços e relevância públicas do direito de segurança da Constituição, promovendo as medidas necessárias para garantia. Ok. Total sentido. Considerando que o serviço bancário, embora prestado por instituição privada, reveste-se de natureza de serviço público delegado e utilidade pública essencial, submetendo-se ao regime de continuidade previsto no artigo 22 do CDC. Perfeito. E aqui agora vem um segredo. Cara, eu acho que esse considerando, ele é muito importante. É uma fundamentação jurídica muito importante. Eu só achei que ele foi simplório. O que eu vou fazer? Eu posso selecionar aqui
E aí eu posso conversar com o Gemini. Eu posso dizer, Gemini, se aprofunde nisso aqui. Gemini, fale do artigo 22, mas também fale do artigo X. Gemini, entendeu? E ele vai trazer. Ou, simplesmente, eu posso ir aqui, tá vendo aqui nessas edições aqui do lado, mudar de tamanho e eu colocar mais longo aqui, ó. Quando eu coloco mais longo, ele vai falar um pouco mais disso que eu selecionei. Olha só ele lá, tá vendo? E aqui ele vai dizendo para você o que ele fez. Com certeza, eu vou expandir o trecho selecionado no seu campus, aprofundando a fundamentação sobre a natureza jurídica e a essencialidade do serviço bancário conforme solicitado. Vamos ver se ficou bom. Considerando que o serviço bancário, embora prestado por instituição privada, mediante autorização ou concessão estatal, reveste de inequívoca natureza serviço público, essencial à vida civil, atuando como infraestrutura vital para o exercício da cidadania e tal. Tá? E é isso. Então, você pode fazer também isso em outros considerandos. Resolve recomendar ao destinatário o quê? A suspensão do fechamento e manutenção. Ok. Beleza. Você também pode selecionar todos os considerandos e pedir para ele falar mais, né? Ou pode ir selecionando somente alguns. Eu costumo selecionar alguns, porque outros não precisa falar muito. E aí você vai trabalhando. Se você diz, olha, faltou um considerando importante sobre isso que ele não falou, então você coloca bem aqui. Adicione um considerando falando o assunto X. Aí ele vai refazer todinho e vai adicionar esse considerando. Ou seja, você vai fazendo a revisão por aqui. Certo? E deixa eu ver aqui o Gemini, o ChatGPT. O ChatGPT travou aqui. Ver aqui, dar um F5 aqui, porque está demorando demais também. Não é para demorar tanto assim, não. Mas ele está pesquisando aqui, mas está demorando muito. Enfim. O do ChatGPT é bem melhor, tá? Eu acho. Pesquisa profunda do Chat, bem melhor do que o Gemini. E aí você vai fazendo essas revisões. No final, você está com a recomendação pronta que você fez do zero, desde a fundamentação jurídica até a realização da recomendação, certo? Tem outras formas também, meus amigos. Tem outras formas de se fazer. Lá no curso da gente, no do Zero ao Extra, tem alguns prompts. O prompt 6, está aqui o link, é só você clicar. Quando você vai lá no ChatGPT, quando você clica, ele vai lá para o chat. O que é que ele faz aqui? Você sobe o despacho que você despachou, o despacho todo fundamentado já, e diz o seguinte: espécie-se recomendação administrativa. Então, você joga o despacho aqui e clica em recomendação administrativa. Ele vai fazer a recomendação administrativa toda estruturada. Porque, veja, esse prompt, ele está todo estruturado. Eu vou mostrar aqui para vocês esse prompt por dentro. Olha só. Ele está todo estruturado e ele está com essa base de conhecimento. Ó, até a resolução 74. A resolução 64, que é de recomendação administrativa. Então, ele vai buscar só aqui
na base de conhecimento. Ele não vai buscar na internet. Então, você sobe o despacho, ele vai fazer. Vamos dar aqui um exemplo. Eu vou clicar aqui em recomendação administrativa. Então, ele vai simular um caso e vai trazer a recomendação administrativa. É uma pena que esteja demorando tanto esse do chat, porque o chat é muito bom. Ó, segue uma minuta padrão de recomendação administrativa. Então, ele está padrão. Lógico, aqui vai sair Esperantina, que é a minha promotoria, mas é só vocês dizerem lá, ó. A promotoria, substitui a promotoria por X, e o promotor agora de justiça é o X, é o Y. Então, veja, ele está toda estruturadazinha aqui, ó. Base utilizada. Qual foi a base utilizada? Modelo institucional de recomendação da segunda PJ Esperantina e resolução 64. E disciplina recomendação. Então, estruturalmente está amarrado. Você vai só trabalhar com isso aqui, esses considerandos. Certo?